Oi, gente, muito bom dia. Hoje, 7 de dezembro, começando aí essa quarta-feira, a gente juntinho aqui no Manhã no Ar. Muito obrigada pela sua companhia. Olha só os destaques que nós preparamos para você na edição de hoje. Delegado que desapareceu depois de troca de tiros com traficantes ainda não foi encontrado. Buscas seguem no município de Coari. Ontem de manhã, uma equipe com 14 homens do Grupo Fera, da Delegacia de Combate ao Narcotráfico e do Corpo de Bombeiros, seguiu para Coari para fazer as buscas pelo delegado. Aqui no estúdio, o assunto é o pacote anticorrupção, como os juízes e procuradores do Amazonas reagiram à proposta de punição por abuso de autoridade. A cesta básica em Manaus está mais barata, a redução foi de 4%, o que não acontecia, gente, desde 2012. Nesse momento de redução da renda do trabalhador, de dificuldades de emprego, então apresentar uma queda tão significativa nos custos de alimentos básicos é bastante importante para a população. Em meio à crise, o Conselho de Administração da Suframa faz última reunião do ano com propostas de investimentos de mais de 140 milhões de dólares. Os números parecem expressivos, mas são bem inferiores a 2015, todos eles. No quadro Na Ponta do Lápis, dicas para quem quer presentear a família sem gastar muito nesse Natal. Tem um produto bom, com baixo custo, acessível a muitas pessoas. A gente traz ainda informações de espetáculos gratuitos no Teatro Amazonas e mais uma eliminação no Peladão a Bordo. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6h05, estamos ao vivo como todas as manhãs. Você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Eu sempre dou essa dica agora de manhã bem cedinho, né? Porque a gente quer realmente que você participe, mandando para cá sugestão de reportagem, alguma denúncia, algum flagrante que aconteça aí perto da sua casa ou do seu trabalho. Vou falar novamente o número do nosso WhatsApp, é 99225 8767, você pode mandar mensagem de áudio, mensagem de vídeo ou mensagem escrita mesmo, de alguma sugestão de reportagem que a gente vai colocar aqui na nossa reunião de pauta e quem sabe atendê-lo aí na sua reivindicação, mostrar o seu problema, tentar junto com você uma solução. Você pode também entrar na nossa página do Facebook e interagir com a gente por lá. E ontem uma equipe de busca foi formada para tentar encontrar o delegado Thiago Garcês, desaparecido desde segunda-feira, depois de um tiroteio com traficantes. Isso aconteceu no Rio Solimões, no município de Coari. Segundo testemunhas, o delegado caiu na água e não foi mais visto desde então. O delegado Thiago Garcês está na Polícia Civil há 2 anos. Ele é titular do município de Codajás, mas estava desde o início do mês dando reforço na delegacia de Coari, a 363 quilômetros de Manaus. Na tarde desta segunda-feira, uma equipe saiu em direção à comunidade Paraná do Padre, que fica a 1h30 de viagem saindo da sede de Coari. A área onde o delegado desapareceu fica a 10 quilômetros de uma base da Petrobras. Os policiais saíram pelo Rio Solimões em uma diligência à procura de uma lancha roubada de uma empresa de transporte fluvial. Perto da comunidade, o grupo encontrou traficantes e houve um confronto. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o tiroteio foi muito rápido. O delegado Thiago Garcês estava com o subcomandante da Polícia Militar de Coari quando abordaram uma lancha suspeita. Eles encontraram dentro da embarcação 500 quilos de maconha tipo skunk e 100 quilos de cocaína. O piloto foi preso. Quando eles estavam voltando para a sede do município, foram abordados por bandidos armados que da terra atiraram possivelmente com armas automáticas. O capitão e o delegado ficaram para trás. Quando os policiais voltaram com o reforço, encontraram o capitão Harrison na base da Petrobras e não encontraram mais o delegado Thiago Garcês, que caiu na água durante o tiroteio. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, essa é uma rota comum para o tráfico de drogas. Uma equipe com 14 homens do Grupo Fera, da Delegacia de Combate ao Narcotráfico e do Corpo de Bombeiros, seguiu para Coari para fazer as buscas pelo delegado. O secretário de Segurança informou que o grupo de policiais enviado ao município também vai procurar pelos responsáveis pelos tiros e pela droga apreendida na lancha.
Nós sabemos o local do tiroteio e sabemos que eles estão, a princípio, se não conseguiram roubar ou furtar outra embarcação, estão sem a embarcação, porque a embarcação que estava transportando a droga foi apreendida pela polícia. Então, provavelmente estão se escondendo na mata. Só que agora a prioridade é a localização do colega desaparecido. Essa é a nossa prioridade número 1. Número 2 é as buscas pelos criminosos. Durante as buscas, os mergulhadores encontraram a metralhadora que estava sendo usada pelo delegado Tiago Garcês no confronto com os traficantes. Ontem as buscas foram encerradas no início da noite, mas de acordo com o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar em Coari, o Major Luiz Navarro, as buscas já serão retomadas agora já foram, na verdade, retomadas agora por volta de 5 horas da manhã, assim que o dia amanheceu, como disse aí o delegado, como disse aí o secretário Sérgio Fontes, em busca do colega deles, né? Então, logo às 5 da manhã, assim que o dia amanheceu, já recomeçaram as buscas pelo delegado. E no último fim de semana, uma igreja foi roubada no bairro Ouro Verde, na zona leste de Manaus. Os bandidos levaram equipamentos de som e até material de construção. Um prejuízo de R$15 mil. Gente, estão assaltando a igreja agora. Vamos ver a reportagem. Bairro Ouro Verde. A gente já conhece situações que acontecem relacionadas a roubo aqui nesse bairro. E principalmente nos estabelecimentos como bares. Mas os bandidos estão cada vez mais audaciosos. E dessa vez foi aqui na igreja. Eles arrombaram tanto o portão do lado de fora e aqui também o grande portão, né, que dá acesso à sacristia e também ao altar. Eles tiraram os miolos das portas para poder abrir o portão. E também, olha aqui, ó, como vocês podem ver, essa parte onde fica o cadeado, eles tiraram, né, essa parte aqui, eles pegaram, vieram aqui para dentro e fizeram a festa, infelizmente. Olha só, daqui da parte de dentro a gente vê que para a igreja é importante os equipamentos de som, principalmente porque é uma área muito grande, né? E aí justamente o que eles roubaram? Caixa de som, microfone e também outros materiais. Isso porque aqui do outro lado existe um outro prédio, né? É um centro pastoral aqui da igreja. E aí eles estavam fazendo a construção desse prédio para justamente ajudar mais os missionários, ajudar o pessoal da comunidade. E aí o que aconteceu? Eles roubaram materiais de construção e também fios elétricos. Todo esse prejuízo está em cerca aí de R$15 mil. Quando a pastoral chegou para fazer a limpeza, como de costume, se deparou com o portão, né, todo arrombado, que dá acesso à igreja, e tudo revirado. Na sacristia, se deslocaram lá para o centro pastoral e foram ver que também as portas estavam todas arrombadas. Da secretaria, onde a gente colocou o restante do som, e também a parte onde ficava o material de construção, né? E os nossos fios elétricos, que infelizmente só os fios é num prejuízo de R$7 mil. E aí a gente chegar nessa situação e ver a nossa igreja está sendo arrombada, né? As pessoas não têm mais o respeito, né? Nem pela casa do Senhor. Nós sabemos que a falta de segurança, né, é muito grande em nossa cidade de Manaus, em nosso bairro, né? E o que nos resta fazer é pedir, né, às autoridades, sobretudo, né, uma segurança maior e melhor para o nosso bairro, para os nossos bairros, para nossas famílias, né? O nosso desejo maior é este. Absurdo, né? A Polícia Militar informa que as ações no local são feitas com viaturas em locais estratégicos, onde há maior incidência criminal. O comandante da área orienta os moradores que denunciem e registrem as ocorrências pelo linha direta 988421593. Às vezes são pequenos furtos e as pessoas, não vou me dar o trabalho, isso é assim mesmo, não tem jeito. Tem jeito sim, gente. Se a gente não denunciar, se não virar um número, nem que seja um número estatístico, isso não vai mudar nunca. Então é preciso que a polícia saiba o que está acontecendo no seu bairro, na sua casa, mesmo que seja um assalto individual, porque as escolhas do policiamento, elas são feitas justamente nas áreas onde há maior incidência de roubos e furtos. Se isso não é registrado, eles acabam não entrando nas estatísticas, esses números, e aí acabam não tomando a decisão correta. Então, por favor, ligue por linha direta e registre ocorrências desse tipo. A polícia prendeu 4 pessoas que fazem parte de uma quadrilha de tráfico de drogas. O grupo agia aqui em Manaus e também na Tríplice Fronteira. Vamos ver como é que foi.
Bom, esse é o resultado, então, da apreensão, da prisão também desses suspeitos aqui envolvidos com o tráfico de drogas aqui em Manaus e esse material todo que foi apreendido aqui. O dinheiro, a droga aqui, a maconha tipo skunk prensada dentro desses tubos, né? Tem também ali balança de precisão, tem documentos falsos, carteiras, celulares. E essa aqui nesses papéis, aqui nesses cadernos aqui, são as anotações, né? Toda a administração feita por eles para, de uma maneira organizada, eles saberem quem está devendo, quem já pagou, quanto está sendo levantado por mês, por dia, por mês, por semana. Esse grupo que foi preso, esse material todo apreendido, há indícios, há investigação ainda que vai falar sobre isso, que pode fazer parte, esse grupo, de um tráfico internacional que atua aqui no Amazonas. Isso, a gente acredita que sim, que essa droga é oriunda de outro país, né, a tríplice fronteira ali da Colômbia, e essa investigação já é fruto de uma outra prisão que ocorreu há mais ou menos 2 semanas aqui na área do 20º DIP. Eu costumo dizer que toda prisão gera informação, por mais simples que seja, e a partir dessas prisões a gente vai obtendo informações importantes para o caminhar da atividade policial. E nós tínhamos informações de que o QG desses colombianos, como chegou a informação na gente, era num conjunto Ileia, mas que eles tinham uma base, uma variante de fornecimento aqui no Parque São Pedro, comunidade Parque São Pedro, Campos Sales e também na Compensa. E a partir daí nós iniciamos a investigação para monitorar esse pessoal e tentar lograr isso na prisão deles. Essa semana, desde quarta-feira, viemos fazendo um trabalho de campana, monitoramento no local que nos foi informado e podemos constatar a grande movimentação de pessoas, de veículos no local, que denotavam ali a prática da traficância. Reputávamos que seria o melhor momento para fazer a abordagem. Então, interceptamos o Edson no veículo, uma S10 branca, na saída do conjunto, da rua, né, que era apontada como local, e ao interceptá-lo, nós voltamos à casa e fizemos a abordagem na casa e lá encontramos uma parte da droga e a outra parte foi encontrada em 2 veículos de propriedade do Silvino. Então, 2 dos suspeitos, um tinha origem colombiana e o outro do Suriname, conforme tendo documentação, não é isso? E os outros 2 envolvidos também fazem parte desse movimento, eles moram em Tabatinga, na verdade residiam em Tabatinga e vieram para Manaus. Todos eles foram criados ali na tríplice fronteira. Então, um tem nacionalidade de Suriname, outro colombiano, o Silvino, que a gente considera ser o grande cabeça desse grupo criminoso, é de Tabatinga, mas é casado com uma colombiana e vive ali na tríplice fronteira, e o outro também é dessa atividade, também morava em Tabatinga, que é o Edson, é foragido de Natal, é cearense, mas morava em Tabatinga e estava exercendo a atividade aqui em Manaus. O Silvino, que possivelmente pelas investigações pode ser um dos cabeças, ele tinha uma granja, né, onde era feita toda a lavagem do dinheiro. Então, era um grupo que vivia ostentação, na verdade. Isso, a gente considera que era um grupo que tinha um padrão elevado, especialmente o Silvino, né? Ele possuía veículos luxuosos, morava numa região nobre da cidade, né, possuía muito dinheiro em espécie, você pode perceber aí da apresentação, e também lavava dinheiro em uma granja. Ele nos confidenciou, obviamente que não vai falar esse depoimento, mas ele é proprietário, ele é sócio proprietário de uma granja, em que ele usou o dinheiro do tráfico de drogas para adquirir essa propriedade e movimentar e proceder ao investimento para que a atividade comercial alavancasse. Ele nos confidenciou isso. O que vai acontecer com o grupo? Bem, eles vão responder por tráfico e associação para o tráfico, e o Edson vai responder por uso de documento falso também. É importante destacar que os carros apreendidos também, é bom que se diga, segundo o Silvino, são produtos do tráfico de entorpecente. Foi moeda de troca, né? Dívida de droga que ele tinha, que algumas pessoas tinham com ele, e entregaram os veículos para que fosse feito o pagamento. E na noite de ontem, mais 2 pessoas foram presas. Elas são acusadas de fazer vários arrastões pela nossa cidade. Um desses arrastões, né, numa drogaria no centro de Manaus. A dupla foi levada para o 1º DIP. Os assaltantes foram identificados como Rogério da Silva, de 25 anos, e Romenique Lima, de 34 anos. Segundo a polícia, eles alugaram esse carro Classic de cor branca na tarde desta terça-feira para cometer assaltos pela cidade. Um dos locais foi essa drogaria, que fica na Avenida 7 de Setembro com a Jonatas Pedrosa, no centro de Manaus.
Eles entraram na drogaria se passando por clientes. Chegaram até comprar um medicamento, mas em seguida anunciaram um assalto. No local estava só o proprietário. Eles levaram R$250 do caixa, um relógio, uma aliança de ouro e 2 celulares. Os bandidos fugiram e a vítima acionou a polícia, que conseguiu rastrear um dos aparelhos. É assim que os indivíduos efetuaram um roubo na drogaria, levaram do proprietário da drogaria um celular iPhone, né, e esqueceram de desligá-lo. Né, o proprietário fez contato direto conosco e nos informou que era possível fazer o rastreamento do aparelho. Então a gente fez o uso do aplicativo do aparelho, né, e conseguimos localizá-lo, né, o aparelho, juntamente com os indivíduos no bairro do Coroado. Eles foram encaminhados para o primeiro DIP. Além dos objetos roubados na drogaria, com eles também foram apreendidos um revólver de calibre 38, 3 munições intactas, celulares e uma quantia de R$ 1.215. A polícia acredita que esses outros objetos possam ser de outros crimes cometidos pela dupla. O que acontece agora com os bandidos? Isso, agora eles estão sendo flagranteados, o procedimento está sendo feito aqui pelo delegado. E, posteriormente, vão ser conduzidos aí à cadeia para pagar a sua pena, né? Aguardar o seu julgamento. Como a gente adiantou ontem aqui no Manhã Anual, o Sinetran realizou um seminário com propostas para tentar otimizar o serviço de transporte coletivo em Manaus. Dentro dessas sugestões, foi apresentado um aplicativo que vai permitir que os usuários saibam horários dos ônibus e em cada parada onde é que eles vão ali pegar os usuários. Vamos conferir na reportagem da Tamires Claire e do Rui Silva. O tempo de espera é uma das principais reclamações dos usuários do transporte coletivo em Manaus. Mas esse aplicativo, lançado nesta terça-feira pelo Sinetran, promete dar a hora da chegada dos ônibus nas paradas na capital. Até agora, 70% dos veículos já estão sincronizados com o sistema e a expectativa é que em 2 semanas o usuário tenha acesso ao aplicativo, que já está disponível tanto para o sistema Android como o iOS. O aplicativo utiliza exatamente o mesmo sistema que já é utilizado hoje do GPS dos ônibus para controle da frota por parte do Sinetran. Então, tem uma margem de erro aí de 1 ou 2 minutos, 3 minutos, mas sem dúvida nenhuma é algo que ajuda muito as pessoas a passarem menos tempo na parada de ônibus esperando pelo seu ônibus. Essa foi apenas uma das inovações apresentadas e discutidas no 2º Seminário de Transportes do Sinetran. Esse ônibus também foi lançado nesta terça-feira. Esse daqui é o Busão Cultural. É uma espécie de biblioteca itinerante que vai circular por Manaus, levando, além de muita leitura, também ações culturais, como peças de teatro e shows musicais. As atividades começam no ano que vem. No evento, também foi debatida a implantação da bilhetagem eletrônica, que deve retirar o uso do dinheiro dos ônibus. A medida, que deve ser implantada no ano que vem, terá um investimento de R$50 milhões para a sua implantação. E este valor será pago nos próximos 10 anos pelas empresas. Com isso, a gente já consegue implantar tanto o aplicativo, como a disseminação de venda de créditos pela cidade inteira, o que evita também o pagamento em dinheiro dentro dos coletivos, que é muito importante para diminuir o número de assaltos. Vamos agora às notícias do interior. Em Manacapuru, o Ministério Público realizou uma audiência para discutir a redução do ano letivo nas escolas da zona rural do município. Esse ano, você sabe, a gente noticiou aqui, as aulas deveriam encerrar só dia 26 de dezembro, mas elas foram finalizadas ainda em meados de novembro. Sabe como? Sabe para quê? Para conter gastos. Gente, outra denúncia foi a reforma de escolas que nunca teriam saído ali do papel. Foram apresentadas essas denúncias durante o encontro. Vamos ver como é que foi a audiência pública por lá. Nossa equipe mostrou a denúncia dos moradores da zona rural de Manacapuru em relação à redução do calendário escolar do ano 2016. Uma audiência comandada pelo Ministério Público discutiu o problema com a comunidade. Nós vamos precisar entender o motivo que gerou esse encurtamento, também buscar construir talvez uma solução para esse problema, porque pode ser um problema pedagógico, e entender as causas que levaram a essa situação. As aulas que na zona rural começaram atrasadas deveriam ir até 26 de dezembro, porém foram paralisadas em 11 de novembro.
devido a uma determinação da Secretaria Municipal de Educação. Houve uma tristeza, sim, porque muitos professores eles preparam o seu currículo todo, o seu calendário todo e chega no final ele não poder apresentar, né? Na audiência, o secretário municipal de Educação justificou a redução das aulas como uma forma de cortar gastos para sanar dívidas com o Fundeb. Durante a reunião, a presidente do Conselho do Fundeb no município entregou ao Ministério Público um espelho dos gastos da Prefeitura, incluindo reformas de 29 escolas rurais. Fato negado pelos comunitários. Eu me senti muito triste como pai de aluno, né, e que mora na zona rural, dizer publicamente neste momento a reforma da escola em uma média de um recurso de 34 mil e pouco, né, e que eu provo isso e levo algumas pessoas que queiram ir lá, e eu tenho certeza que não foi aplicado R$1.000. A redução do ano letivo afetou mais de 8 mil alunos da zona rural. O Conselho Tutelar, autor da denúncia, avaliou de forma positiva a audiência pública. E eu acredito que daqui vão surgir melhoras dentro do ambiente educacional, dentro da secretaria, vai servir até como um alerta, né? Para dizer que o povo, as crianças e os adolescentes da zona rural, eles têm representantes. O Ministério Público diz que avaliará os prejuízos causados pela redução do ano letivo. E se essa perda realmente for admitida ou constatada, é importante que haja um plano de reposição de aulas ou principalmente de reposição de conteúdos, embora nós já estejamos entrando em 2017. Disse ainda que irá apurar as novas denúncias para, assim, tomar as medidas cabíveis. Todas as denúncias que hoje apareceram, seja de reformas de escolas que não aconteceram, alguns pais de alunos, alguns professores disseram que só passaram tinta rapidinho, não fizeram nenhuma reforma, enfim. Todas as denúncias que chegaram hoje, inclusive essa do Conselho Municipal, de que houve escolas reformadas que não estavam no planejamento, todas serão encaminhadas ao Ministério Público e nós tomamos as providências. Já o secretário municipal de Educação saiu da audiência pública sem dar entrevista. Pais e funcionários da Escola Municipal Olga Benário, na comunidade Jesus Me Deu, na Zona Norte, denunciam a falta de ar-condicionado nas salas de aula e também atraso de pagamento dos prestadores de serviço da escola. Vamos ver a reportagem. A gente sabe que Manaus vive uma questão muito complicada de temperatura. Um dia está muito quente, outro dia chove, tem aquele temporal. E aí, por conta dessa situação, os ar-condicionados acabam prejudicados. E aqui a escola não fica de fora. Sou funcionário dessa escola há 7 anos. E há 7 anos a gente vem sofrendo com esse problema de ar-condicionado. Alunos baixaram hospitais, eu fui um professor que desmaiei com a temperatura. Se não fosse o colega Carlos apoiar minha cabeça, eu tinha caído para trás com todo o corpo. Isso o que é? É justamente a dificuldade da climatização da nossa escola. Tem dia que os alunos estão tendo aula aqui fora, sem nenhuma condição de aula. Se eles passaram esse ano, foi por muitos esforços deles. Tem mãe, sim, que tem filho pequeno e não mora no bairro, que traz eles para cá e por conta dessas duas linhas que só fazem, né, esse trajeto, fica difícil. Só tem 2 linhas de ônibus, o 326 e o 055, sendo que por muito lutar, o 055 entrou aqui no bairro. E tem condições de o 458, o 455 entrarem aqui no bairro também para fazer a mesma linha que o 055, porque eles são do mesmo terminal. E a gente precisa de mais linhas de ônibus, de seguranças, porque a gente fica na parada à mercê dos assaltantes. Tem muito assalto todos os dias, os alunos... Então, a escola está sem agente de portaria e a gente tem muito medo, teme pelas vidas dos filhos da gente, pela vida dos professores. Os funcionários dessa escola, eles estão trabalhando por amor, eles não estão recebendo. Falaram que iam pagar no 5º dia útil, né, o nosso salário. Só que ultimamente está atrasando. No mês de novembro a gente não sabe quando vai receber. Prometeram que o nosso 10º ia estar no dia 20 na conta. Na nossa conta a gente não sabe. A gente precisa, a gente são mãe de família, são pai de família. Não é só na nossa empresa, LBC, na RCA também as merendeiras, estão pior do que a gente, estão com 3 a 4 meses sem receber e não tem previsão. Liga a empresa e diz assim, espere, aguarde, vocês vão receber, espere, aguarde. Esperar até quando? Quando?
A gente olha para os filhos da gente, o que vai dizer? Mamãe vai trabalhar, mas cadê o dinheiro no bolso? Foi feito um abaixo-assinado, entregue ao prefeito, onde nós estamos Vou mostrar aqui então o abaixo-assinado que a comunidade fez por conta desse problema. Olha só, o abaixo-assinado que a comunidade Jesus me deu da comunidade escolar, né, para melhoria dessas condições físicas e estruturas da Escola Municipal Olga Gutmann Benário. Fica o apelo então da comunidade, dessas mães, dos professores. A Secretaria Municipal de Educação informou em nota que já está sendo feita aí uma avaliação da parte elétrica da escola para a substituição dos aparelhos de ar-condicionado. A CEMED informa ainda que a escola conta com atendimento do Centro Municipal de Segurança Escolar, que realiza o monitoramento do local e, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, está realizando o policiamento ostensivo na área do colégio. Sobre o atraso do pagamento dos funcionários, a CEMED aguarda a documentação das empresas para a liberação dos recursos, ou seja, traduzindo o que eles disseram, seria um problema da empresa terceirizada e não deles, que não teriam dinheiro para pagar essas pessoas, né? De qualquer jeito, eles prestam serviço numa escola pública, a CEMED é sim responsável pelo repasse do salário deles, saber se eles estão ou não recebendo, até porque se eles paralisarem o serviço, são as crianças da escola pública que vão sofrer aí as consequências. O preço da cesta básica de novembro em Manaus caiu quase 4% em relação a outubro. Olha que notícia boa, né? Essa redução não acontecia desde 2012. Quer saber quais produtos ficaram mais baratos? Confira então na reportagem do Emanuel Cardoso. O DIEESE divulgou os dados, o balanço da cesta básica, o custo da cesta básica no mês de novembro em Manaus. O preço da cesta básica teve uma redução de R$ 15,67 e eu vou conversar com o Inaldo Seixas, que é economista e supervisor aqui do DIEESE. Inaldo, o que esses R$ 15,67 representam em termos de porcentagem na redução da cesta básica? Nós tivemos uma grata surpresa de que a cesta de Manaus em novembro apresentou esse recuo, né? Desde 2012 que não apresentava esse movimento. Então, em termos de porcentagem, variação em relação ao mês de outubro, foi uma queda de 3,84%, quase 4%. Então, acreditamos que nesse momento de redução da renda do trabalhador, de dificuldades, né, de emprego, então, apresentar uma queda tão significativa nos custos de alimentos básicos é bastante importante para a população. Dos 12 itens da cesta básica, 8 deles tiveram redução, né? O preço de 8 deles caiu. Desses 8 produtos, quais foram que tiveram a queda mais acentuada e é possível indicar por que os preços deles baixaram? Olha, nós poderíamos destacar dos 8 produtos que tiveram queda, a banana, né, em primeiro lugar, com uma queda de 14%, seguido do feijão, e do óleo. São produtos que apresentaram esses dois últimos acima de 8% de queda. A banana, nós estamos num período onde começa a encher os rios e muitos produtores começam a cortar suas bananas e acreditamos, em hipótese, né, que tem um excesso de oferta ou uma grande oferta desse produto no mercado que fez com que o seu preço caísse bastante nesse mês. Já o feijão é um produto que já no mês passado apresentou, na maioria das capitais onde realizamos a pesquisa, queda no seu preço, fruto da entrada da terceira safra aí, que entrou para regular os estoques, né? Que nós, durante o ano, tivemos excesso de subida desse preço, né? Obrigado, Inaldo, pela entrevista. E aí, essa pesquisa, o resultado da pesquisa da cesta base do DIEESE, agora no mês de novembro. A gente que está acostumado a noticiar aumentos, né? Qualquer redução impacta positivamente no bolso de todo mundo, o trabalhador, sobretudo aquele trabalhador que precisa, que ganha ali o salário mínimo e precisa realmente pagar as contas, muito de forma bem apertada. E o Procon Amazonas divulgou o balanço das fiscalizações feitas durante a Black Friday, né, nas lojas aqui de Manaus. As principais irregularidades foram em relação às propagandas enganosas. As empresas autuadas têm 10 dias para apresentar sua defesa. Na Black Friday desse ano em Manaus, as principais irregularidades encontradas pelo Procon Amazonas foram a falta de preços nos produtos e a propaganda enganosa.
Participamos aí dos 10 shoppings da capital simultaneamente, com equipes de fiscalização nos shoppings, não é? Então, 935 lojas foram fiscalizadas. Dessas 935 lojas fiscalizadas, nós tivemos aí a parte orientativa, a parte preventiva e tivemos também a parte sancionatória, que é a questão da emissão dos autos de infração. O Procon Amazonas também notificou 2 lojas por venda irregular pela internet durante a Black Friday. Os clientes compraram um produto e receberam outro. Essas lojas e mais as 47 que foram notificadas no comércio de Manaus vão ter um prazo de 10 dias para apresentar a defesa. Caso sejam confirmadas as irregularidades, a multa pode variar entre 200 e 3 milhões de reais. Um ponto que chamou a atenção na fiscalização deste ano foi a redução no número de empresas que aderiram à Black Friday em comparação com o ano passado. Ano passado, nós tivemos quase 100% das lojas que aderiram ao grande evento Black Friday. Esse ano, nós tivemos uma redução, apenas 70%. Não é isso, de acordo, inclusive, com dados estatísticos do próprio CDL, levando em crer aí a questão da greve da Receita, a economia por qual passa o nosso país, em especial também aqui o nosso Estado. Então, devido a esses 2 fatores fundamentais, a adesão foi bem menor. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços esteve ontem aqui em Manaus. Ele participou da última reunião do ano do Conselho de Administração da SUFRAMA. Apesar da crise no polo industrial, o ministro Marcos Pereira só destacou aspectos positivos em 2016. Vamos ver o que ele disse na reportagem. No último encontro oficial do ano, 26 projetos em pauta, 7 de implantação e 19 de ampliação e diversificação. São propostas de novas e antigas empresas do polo industrial que precisam do aval do Conselho de Administração da SUFRAMA para serem colocadas em prática. Um total de 145 milhões de dólares e geração de pelo menos 398 novos postos de trabalho. Todas foram aprovadas, totalizando ao longo de 2016 184 projetos, com investimentos na ordem de 2,5 bilhões em moeda americana e 3.295 empregos diretos nos 3 primeiros anos de implantação. Os números parecem expressivos, mas são bem inferiores a 2015, todos eles. O que esperar então de 2017? Será que os números aprovados hoje aqui vão se consolidar? A aprovação de projetos é apenas o primeiro passo. O secretário estadual que representou o governador pediu maior apoio do ministro da Indústria. O governo do estado do Amazonas está propondo, senhor ministro, é que nós nos unamos no sentido de que o ano de 2017 possa ser um ano dedicado a uma análise, uma revisão, uma reflexão do modelo Zona Franca de Manaus. O ministro evitou polêmicas, se limitou a destacar aspectos positivos do atual governo. Nesses projetos que foram aprovados ao longo deste ano, nós geramos mais de 3 mil empregos. Os números ainda estão aquém do ano passado, mas nós estamos confiantes que para o próximo ano eles vão ampliar e vão melhorar. A superintendente da SUFRAMA, Rebeca Garcia, também preferiu falar de coisas boas. No balanço de 2016, não tocou, por exemplo, em assuntos como o desemprego. O polo industrial perdeu quase 5 mil postos de trabalho. E mesmo com a crise na indústria, para ela, o ano foi positivo. É bem certo que esses projetos aprovados é um indício de que, se não se implantarem agora no ano de 2016, provavelmente se implantarão no ano de 2017 ou 2018, quem sabe. É preciso pensar positivo, mas é preciso também ter uma ação nesse sentido para que as coisas de fato aconteçam. São 6 horas e 36 minutos, a gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com informações de trânsito direto do RC Coop e também uma entrevista que vai debater aí o pacote anticorrupção, que foi desfigurado, segundo os críticos desse pacote. Pensa que foi, de fato, desfigurado aí durante a votação semana passada no Congresso. A gente discute isso com o procurador-chefe do Ministério Público Federal no nosso retorno. Até já.